Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje a gente vai conversar sobre dois assuntos. Primeiro, eu e Gabeira vamos falar da intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras, que trocou o presidente Castelo Branco, que seguia a política de preço determinada pelo próprio Conselho de Administração da empresa. Depois a gente vai tocar noutro assunto relevante e polêmico, que são os decretos editados pelo Bolsonaro às vésperas do Carnaval, flexibilizando ainda mais o acesso às armas e às munições pela população. Vamos começar pelo nosso primeiro assunto, a intervenção do Bolsonaro na Petrobras. Aliás, enquanto a gente grava aqui esse episódio do podcast, nessa manhã de terça-feira, mais uma etapa da intervenção está em curso. O Conselho de Administração da Petrobras, ele está reunido desde as 8h30 da manhã para decidir se aprova o nome do general Silva e Luna para presidir a empresa. Apesar de, no primeiro momento, uma parte expressiva dos conselheiros, em várias trocas de mensagens, em grupos deles de WhatsApp, terem apontado para a possibilidade de vetar o nome do general e tentar reconduzir o atual presidente para mais um mandato, a rebeldia, acho que rebeldia entre aspas, durou pouco. Pelo seguinte, a União, que tem 7 dos 11 assentos do Conselho, ela pode, se quiser, destituir o Conselho. O Conselho de Administração da Petrobras é formado por 11 integrantes. A União tem maioria, com 7 cadeiras. Portanto, nomes indicados pelo governo costumam ser aprovados. Outras 3 vagas representam os acionistas minoritários. E a última é a do indicado pelos funcionários da empresa. Então, os conselheiros podiam e podem, isso sim, renunciar. Mas o que ficou claro nas últimas horas é que esses conselheiros querem baixar a poeira e tentar um compromisso do general de manter a política de preços da empresa. O que é meio paradoxal, porque o Roberto Castelo Branco está saindo justamente por seguir a política de preços de combustível da Petrobras, que está em vigência desde o governo Temer, que é de seguir a variação dos preços do petróleo no mercado internacional. Antes de passar a palavra para você, eu queria só enfatizar isso. O Roberto Castelo Branco, ele pode ser acusado de tudo, menos de ter feito na presidência da Petrobras algo diferente do que o Bolsonaro prometeu na campanha. Nesse momento, a posição do Bolsonaro começa a coincidir com a posição do PT a respeito da Petrobras. Né? A diferença é que o PT jamais escondeu isso. Ele sempre defendeu que ia tentar fazer com que os preços fossem melhores para os consumidores, ia tentar fazer com que, até ontem, o Aloysio Mercadante, que foi ministro da Dilma, fez uma defesa do general que está entrando na Petrobras e fez uma defesa de uma política de preços semelhante à que a Dilma queria colocar em cena e semelhante à que o Bolsonaro pretende. Eu queria lembrar aqui que o controle de preços de combustível no governo Dilma, apenas no governo Dilma, que era usado para tentar segurar a inflação, gerou um prejuízo acumulado de 70 bilhões de reais para a empresa. O prejuízo desse ajuda a matar uma empresa. É isso que nós começamos a discutir. Eu discuto em 2 níveis, né? O primeiro nível é o seguinte: será que esse é o caminho? Se o general seguir a ideia de controlar os preços, muito possivelmente ele vai levar a Petrobras a um prejuízo específico nesse campo. Se o general não seguir, ele estará entrando em confronto com o presidente da República, que quer atender os caminhoneiros. Aliás, ontem eu vi na manifestação do Aloysio Mercadante uma outra categoria que também interessa ao populismo de esquerda e de direita, que são os motoristas de aplicativos. Sim. Ele falou, temos que garantir uma
um combustível mais barato para os caminhoneiros e os motoristas de aplicativos, esquecendo até os taxistas, coitados, que têm que pagar uma série de impostos a mais. Mas não importa. O que importa é que o general tem essas dificuldades. Hoje eu li um artigo do Adriano Pires tentando apresentar uma saída para essa crise da Petrobras e a crise energética. Ele acha que é possível criar um fundo destinado a estabilizar os preços. E como muita gente diz, poxa, mas de onde virá o dinheiro desse fundo? Ele tem uma sugestão de onde tirar o dinheiro desse fundo, que é do próprio petróleo. Porque o Brasil é um país exportador. Então ele diz o seguinte, olha, faz-se um plano, projeto de negócio, e todos os aumentos, todas as diferenças cambiais que houver e produzirem excedente são reservadas para manter um fundo e garantir com que o preço não oscile tanto aqui dentro do Brasil. E depois ele propôs também uma outra saída para o gás. Ele propôs fazer com o gás uma espécie de voucher, como existe com a eletricidade, que já atinge 32 milhões de brasileiros, quer dizer, 8 milhões de famílias. Ele propõe que se faça também uma espécie de ajuda àquelas famílias mais pobres para que elas consigam realmente não sofrer tanto com o aumento de gás de cozinha. Entrou em vigor hoje o reajuste da Petrobras de 5,1% no preço do GLP. São 14 centavos a mais por quilo. Assim, o botijão de 13 quilos passou de R$ 35,98 para R$ 37,79 nas refinarias. Mas essa proposta não tem nada a ver com a derrubada do presidente da Petrobras. É uma proposta que você tinha que trabalhar com o tempo, tinha que planejar, tinha que ter um horizonte. Enfim, o presidente da República não usou esse mecanismo. Ele usou o mecanismo de, pura e simplesmente, tirar um presidente e colocar outro para que fizesse o que ele quer que seja feito. E isso, você vê também, que marca o início da campanha eleitoral dele. É a campanha de reeleição que já está ditando essas ações. E ontem eu observei como o preço de mercado da Petrobras caiu em 100 bilhões ontem. A Petrobras perde 100 bilhões de reais em valor de mercado se a gente considerar apenas os pregões de sexta-feira e de hoje até agora. Isso equivale a 25% do valor da empresa. Muito possivelmente volte um pouco, mas de qualquer forma, se o presidente da República fez isso visando a sua campanha eleitoral, eu posso dizer que é a campanha eleitoral mais cara de todo o planeta, entende? Porque ela dá um prejuízo só de saída, um prejuízo de quase 100 bilhões de reais. Não é? E não é um prejuízo que se limite à Petrobras, ele se estende ao Banco do Brasil, se estende também à Eletrobras. No caso do Banco do Brasil, eu acho que é também uma instituição que está na mira dele e muito possivelmente já começa a sofrer, como as pessoas têm informações, já começa a sofrer os problemas que a Petrobras está sofrendo no momento. Portanto, agora, eu acho também, isso eu tenho falado, que essas seriam soluções a curto prazo num governo sério e planejador. Agora, soluções a médio e longo prazo têm que passar também por um reexame dessa concentração do transporte no Brasil em estradas rodoviárias. Você tinha que avançar outros modais também e tinha que também passar por uma reavaliação do uso do petróleo na locomoção de tudo também. É para você ver que hoje em dia já se caminha muito para a produção de carros elétricos, já há uma tentativa de buscar caminhos diferentes além do uso exclusivo do petróleo. Eu acho que o Brasil não está levando muito em conta essas mudanças climáticas e projetos nesse sentido, algo que países como os Estados Unidos já colocam no topo da agenda. O presidente que está deixando a Petrobras agora, ele vinha imprimindo na Petrobras
aquilo que estava nos discursos do Paulo Guedes e do Bolsonaro na campanha e até no início do governo. Agora, é claro que o Bolsonaro, evidentemente, é um liberal de Araque e só o mercado financeiro é que tentou se enganar por algum tempo. Ele prega o liberalismo econômico e taca a intervenção. Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. Fala em liberdade e elogia a ditadura. Falava mal do Centrão na campanha e está abraçado com o Centrão. Ontem, eu conversando com uma pessoa ligada ao Centrão, ele tentando justificar a posição do Bolsonaro na Petrobras, ele falou: Lauro, a gente está no meio da pandemia, a economia não vai se recuperar. O que vocês da imprensa querem? Querem que ele perca a última possibilidade de se conectar com a população mais pobre? Ele vai precisar desse discurso de que ele está defendendo os pobres dos aumentos da gasolina, contra o mercado financeiro e tal. Eu falei: olha, ele pode fazer o discurso que ele quiser. Agora, que fique claro que está em contradição com o que ele pregou na campanha. Ou, na verdade, é o que ele sempre foi, né? Um político oportunista. Isso não tem dúvida, mas eu acho que é um projeto de reeleição e eu não sei, quer dizer, é um cálculo que a gente tem que examinar, né? Você toma essas medidas visando, primeiro, atender os caminhoneiros, depois, potencialmente, atender os consumidores de gasolina, e você acha que está fazendo uma grande jogada eleitoral. Mas as consequências são tão grandes, a repercussão é tão negativa em outros campos, que eu não sei ainda no final se isso vai fortalecer ou vai enfraquecer a tua visão de candidatura, entende? A médio prazo eu acho que tende a enfraquecer, porque aí tem aquelas questões econômicas que isso dá incerteza no mercado, o governo é obrigado a aumentar os juros e aí com isso vai depois, você tem também o dólar subindo, que isso pode elevar a inflação, enfim, tem todas as consequências econômicas que já resultaram, por exemplo, no desastre econômico que foi o governo da Dilma, né? Exato. A Dilma, por exemplo, o caso da Dilma é típico, ela propôs isso, ela não era estelionatária eleitoral, ela propôs isso, ela estava tentando fazer e apesar de estar tentando fazer e de intervir não só no setor de petróleo como na eletricidade, e ela não conseguiu manter a popularidade. Agora vamos para o nosso segundo assunto, as armas e as munições, que são uma obsessão do Bolsonaro, né? Seja em gestos, como aquela imagem clássica que ele faz de apontar uma arma e sorrir nas fotos e tal, como ele faz o discurso. Tem também agora os decretos, que desde o ano passado ele tem editado. Um dos decretos permite que atiradores comprem até 60 armas e caçadores até 30, sem necessidade de autorização expressa do comando do Exército. Hoje, a regra para a compra exige essa autorização. Com a mudança, ela só será necessária se ultrapassar essa quantidade. O ministro Raul Jungmann, ele falou semana passada, uma expressão forte que o Bolsonaro está fazendo, é um derrame de armamentos para a população, chamou atenção a isso numa carta para os ministros do Supremo. O ex-ministro Raul Jungmann chega a traçar paralelos com estímulo à guerra civil. E mais do que isso, ele traça um paralelo ao final dessa carta com o que aconteceu, por exemplo, com a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil vai ter um processo eleitoral muito brevemente no ano de 2022. A essa altura, a gente pode dizer que o Supremo ele pode barrar esses decretos. O PT e o PSB eles foram ao STF pedir para que sejam declarados inconstitucionais esses decretos. Acho que provavelmente, pelas posições que o Supremo tem tomado, eles serão vetados. Enfim, você tem uma série de ações do Bolsonaro, e não só esses decretos agora, às vésperas do Carnaval, na direção de armar a população. Em dezembro, por exemplo, Bolsonaro isentou de impostos a importação de armas e munições. Está mais barato importar armas no Brasil. Pois é, o governo zerou a tarifa de importação de revólveres e de pistolas. Atualmente o imposto é de 20%. Durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro fez uma defesa do armamento da população
toda baseada na necessidade de você se proteger no caos da violência urbana brasileira. Então seria uma espécie de autodefesa do indivíduo ou autodefesa de famílias que moram em lugares mais afastados. Mas na reunião de 22 de abril, ele deu uma guinada nessa interpretação. Ele disse o seguinte, que o armamento era importante para que as pessoas expressassem as suas posições políticas e pudessem se rebelar contra decisões como, por exemplo, a decisão de lockdown ou isolamento social em função da pandemia. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Ora, aquela reunião já foi uma reunião que merece entrar na história. Porque ele afirmou isso diante de 3 ou 4 generais. Eu acho que tinha 4 generais. Tinha o Mourão, tinha o Braga Neto, tinha o Heleno. Esses 3, pelo menos, eu me lembro. São 3 generais ali. Nenhum deles reagiu. E, realmente, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, sempre foram muito cientes do monopólio da violência. Acham que o Estado tem que ter um monopólio da violência. Elas sempre resistiriam, em outro contexto, a um armamento da população. E eles não falaram nada. E, progressivamente, ele vai afastando do Exército, já afastou um general que tentou, de uma certa maneira, resistir a essas medidas dele. Progressivamente, o Exército Brasileiro vai coincidindo com essa posição de que o povo tem que se armar. E aí nós sabemos muito bem, entende, que onde é que isso pode levar. A perspectiva dele, entende, é uma perspectiva de se candidatar à reeleição e de denunciar a reeleição caso ele não seja vencedor. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, né? Já aconteceu com um resultado que nós vimos, foi a tentativa de invasão do Capitólio, e pode acontecer no Brasil também. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Eu acho que existem 2 caminhos para enfrentar isso. O primeiro caminho é o caminho que está sendo tomado de buscar o Supremo e dizer o seguinte, olha, esses decretos, eles não podem resolver uma situação que precisa passar pelo Congresso. Então, é preciso obrigar o presidente da República a fazer com que essas promessas dele de campanha passem pelo Congresso. Porque não basta você dizer assim, eu prometi na campanha, eu vou fazer. Nem tudo que você promete na campanha você pode fazer a partir de um decreto. O Obama, por exemplo, prometeu que ia mudar o sistema de saúde. Então, ele fez um longo trabalho parlamentar para que isso acontecesse. E também você diz, olha, eu quero a reforma da Previdência, eu vou fazer a reforma da Previdência. Você precisa do parlamento para fazer a reforma. Da mesma maneira, para você mudar esse conjunto de leis sobre armamento no Brasil, você precisa passar pelo parlamento. Então, a primeira grande conquista será obrigar a que ele siga um caminho diferente desse que ele está seguindo. Isso o Supremo pode fazer. O Supremo não vai dizer para ele, é impossível você determinar isso. Ele vai dizer o seguinte, é impossível você determinar isso por decreto. Se quiser fazer, tente fazer através do Congresso brasileiro. Aí o segundo caminho no Congresso é buscar uma base para que isso não seja aprovado. Eu acho que há possibilidades aí, porque você tem uma bancada da bala que vai apoiá-lo, você tem a bancada dos ruralistas que eventualmente pode até apoiar isso, mas você tem uma grande bancada evangélica que está contra. Aí você pode construir uma outra base parlamentar com os evangélicos para recusar esses projetos dele. Portanto, eu acho que o caminho talvez seja esse.
é notável, de fato, essa timidez com que as Forças Armadas tratam esse avanço do Bolsonaro sobre um assunto que sempre teve debaixo da alçada do Exército, que foi o monopólio de usar esses armamentos todos. Tem um dado aqui, que aí nesse caso cabe mais à Polícia Federal. Num desses decretos tem a insanidade de que não vai caber mais à Polícia Federal, e sim aos clubes de tiro atestar se a pessoa tem capacidade técnica ou não para ter uma arma. Os clubes de tiro, que são esses centros de adoradores de armas, vão ter a capacidade de atestar. A Polícia Federal e as Forças Armadas perdem uma série de atribuições. Quer dizer, como as Forças Armadas não reagem a isso, para mim é um mistério. Eu também partilho com você dessa interrogação. Agora, eu acho que as Forças Armadas talvez, porque elas se sentem sócias do Bolsonaro, né? Você vê que os generais estão todos no governo, né? Que agora eles ocupam cargos importantes. Elas hoje estão integradas no governo Bolsonaro através de muita gente, talvez 3.000 pessoas na própria administração, e uma satisfação muito grande pela atenção que ele dá às Forças Armadas. Portanto, elas se envolveram também no lado mais controverso e mais problemático futuro, que é o Ministério da Saúde. O general Pazuello hoje está sendo investigado de vários lados. Entre as justificativas para a abertura da investigação, a de que nenhuma medida preventiva teria sido adotada pelo ministro da Saúde, mesmo ele tendo sido alertado com antecedência sobre a falta de oxigênio em Manaus. Que, embora constatado o aumento no número de casos de infectados já na semana do Natal, o ministro da Saúde optou por enviar representantes da pasta só no dia 3 de janeiro, ou seja, uma semana depois de saber da situação de calamidade. Mas eu acho, só para tentar avançar um pouco na sua interrogação, que as Forças Armadas e o Bolsonaro talvez pensem o seguinte, que o armamento, que essa liberação de armamento vai apenas fortalecer o armamento entre as pessoas que os apoiam, entende? Então eles se sentem fortalecidos, vão ter ainda uma milícia que pode, em caso de necessidade, estar do lado deles. Eles não podem imaginar o que é a possibilidade de uma guerra civil, porque essas leis e essa liberação geral pode também fortalecer, não só fortalecer milícias, fortalecer o tráfico de drogas, quadrilhas organizadas, como eventualmente no futuro pode fortalecer também os opositores deles. Então eles caminham para construir um cenário extremamente irresponsável e sangrento no Brasil. As promessas de liberalismo econômico, o Bolsonaro jogou todas pelo ralo, mas as promessas de armar a população, ele não só está levando a cabo, como dobrou a aposta, né? Exato. E essa luta não acabou. Tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também na rádio CBN, às 10h30 da noite, de terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!